microfones e câmeras e liguem somente quando for solicitado pelo palestrante. E pedimos também que participem da nossa campanha de solidariedade com doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues para a comissão organizadora no Auditório Verde da FAS ou nos nossos pontos de coleta. Nós ficamos muito felizes se todos puderem participar da campanha de solidariedade. E agora passamos a palavra ao ministrante. Boa tarde, gente. Eu imagino que muitos de vocês estão aqui, eu espero a maioria, estão aqui porque sabem da importância, do significado que tem você se comunicar bem, né, na vida profissional. É claro, na vida pessoal também, eu espero que as dicas que eu passe aqui hoje também possam ser usadas na vida pessoal de vocês, é claro, com o enfoque que a gente vai dar aqui muito para a carreira. E realmente, né, um gestor ou um colaborador até, um sócio que se comunica melhor, com certeza tem grandes benefícios, uma equipe mais centrada, mais bem direcionada, de melhor convivência e, portanto, mais eficiente. Um vendedor ou um empresário, um empreendedor que se comunica melhor com os clientes também vai ter efeitos muito interessantes nesse sentido de eficiência no trabalho. Bem, quem sou eu então na fila do pão para falar com vocês sobre assertividade? Bem, meu nome é Saulo, como já apresentou, eu sou psicólogo e eu sou apaixonado por ajudar as pessoas a assumirem o controle do comportamento delas, mesmo quando elas estão com muitas emoções intensas, né? Então, raiva, ansiedade, diversas emoções que frequentemente nos atrapalham, nos puxam para um caminho, para um comportamento que a gente não queria ter. Então, adoro ajudar as pessoas a não serem controladas por essas emoções e também adoro ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, em face do impacto que isso tem na vida das pessoas. Realmente, a qualidade das nossas interações no dia a dia é muito significativo. Não sei se vocês sabiam, mas hoje a gente tem indícios de que a qualidade da comunicação do dia a dia, essas pequenas comunicações com as pessoas no trabalho, na faculdade, tem o mesmo impacto quando são negativas, né, essas interações, tem o mesmo impacto do que fumar cigarro na saúde. Então, realmente, como animais sociais que somos, faz todo sentido que isso tenha uma grande influência na nossa vida e eu espero ajudá-los a ter, então, alguma ferramenta a mais para se comunicarem melhor, e essa ferramenta que eu escolhi é o feedback assertivo para mostrar para vocês. É claro, eu já vou explicar o que é esse feedback, o que é esse feedback assertivo, mas antes eu queria dar um panorama para vocês das coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Eu vou compartilhar aqui a tela, o slide, só um segundinho. Pronto. Peço que, diante de qualquer problema na imagem, ou qualquer atraso na minha voz, devido à internet, ou qualquer problema no meu microfone, vocês me avisem. Estou contando com o feedback de vocês e vocês estão sempre convidados a interferirem nesse sentido, tá bom? Bem, tem um problema aqui, achei. Aqui está o que eu proponho para hoje, e é o seguinte: a gente vai conversar logo sobre o que é feedback, né, para vocês terem uma noção. Eu sei, é claro, que vocês já têm uma noção básica, mas eu queria apresentar uma visão que já direcione vocês de forma útil. Depois eu vou propor um exercício. Em seguida, a gente vai conversar sobre as motivações de dar um feedback, motivações que, inclusive, podem influenciar a qualidade do seu feedback de diferentes formas. Depois eu vou abrir um espaço para dúvidas, para comentários, e aí a gente vai fazer um intervalo de 10 minutinhos, tá? Inclusive, eu já convido vocês, então, a jogarem toda a atenção de vocês até esse intervalo. Foquem ao máximo para absorver ao máximo e trazer ao máximo as dúvidas de vocês. Eu peço que vocês realmente se concentrem nesse espaço de tempo, sabendo que logo, logo vocês vão ter um momento para fazerem algumas coisas, irem no banheiro, beber água, responder as pessoas no celular, etc. E depois
eu vou apresentar para vocês algumas informações que eu acredito que são muito relevantes na hora de você criar um feedback realmente profissional, realmente útil. E depois a gente vai fazer uma parte mais ativa do workshop, onde a gente vai trabalhar no segundo exercício e também conversar um pouco sobre feedback e assertividade com a participação de vocês. Tudo bem? Bem, eu acho importante que vocês saibam o que é conflito dentro do que eu vou contar agora. Eu vou operacionalizar, então, vou dar uma definição específica de conflito que pode ser diferente da que vocês estão acostumados. Geralmente, quando a gente ouve sobre conflito, né, a gente entende que as pessoas estão brigando, né, como nesse cenário aqui, ou algo do tipo, como nesse primeiro cenário de cima. Mas aqui eu queria operacionalizar com vocês da seguinte forma: conflito é tudo aquilo que acontece quando você simplesmente tem uma expectativa positiva quebrada. Você quer que alguma coisa aconteça e ela não acontece. Você quer que alguma coisa aconteça e alguma pessoa te atrapalha naquilo ou não faz aquilo que você deseja. Entenda, então aqui, mesmo uma situação muito simples, como por exemplo, você quer ir no banheiro e a pessoa já está no banheiro, envolve um conflito. Nesse termo operacionalizado aqui para vocês. Então, toda situação em que alguém reage, ou age, ou está fazendo alguma coisa que te incomoda, que quebra sua expectativa positiva, ou confirma uma expectativa negativa, então a gente já tem um conflito, uma diferença entre o seu desejo e o comportamento da outra pessoa. Então, perceba que essa definição já é interessante na seguinte ideia: conflito é uma coisa banal, faz parte do dia a dia. Você vai ter conflitos desde que interaja com as pessoas. Então, durante todo o seu dia, você vai perceber, às vezes, emoções desconfortáveis a respeito do comportamento dos outros. Em algumas situações, essas emoções chamam mais atenção. Aí a gente repara que aquele conflito existiu. Então, eu dei o exemplo banal ali de querer ir no banheiro e já ter alguém lá. Esse tipo de situação, eu não vou ficar com raiva da pessoa, pelo menos a maioria das pessoas não vai ficar. Mas quando a pessoa, sei lá, faz alguma coisa que me prejudica significativamente, aí é claro, eu vou sentir emoções mais fortes. E é aí que as pessoas geralmente vão pensar no feedback. Mas não, o feedback acontece a todo momento, em momentos muito banais, em momentos muito simples, um cara fechadinho que você faz, um comentário irônico que você faz. Então, o feedback está presente em grande parte da nossa interação. Quando você toma consciência disso e repara que ele é uma estratégia para lidar com o conflito, você ganha um pouco de consciência e essa consciência vai te permitir fazer algumas coisas que eu espero apresentar para vocês agora. Deixa eu voltar aqui nos slides. Eu acho que eu vou compartilhar a tela lado a lado e aí vocês me informem, por gentileza, se está pequeno demais, tá? Se vocês não estão conseguindo ver. Eu não sei, inclusive, se o Teams tem Zoom, né? Igual o Google Meet tem. Alguém pode me dar só uma sinalização se está grande ou está pequeno? Tá razoável, dá para ler. É? Tá, então, com o adjetivo razoável, então eu vou tentar ampliar quando tiver mais texto, tá bom? Obrigado. Então, feedbacks. O que é um feedback? É você expressar o seu descontentamento. Então, quando você faz uma expressão facial, quando você dá um comentário, quando você se refere àquela situação, mas né, não foi tão legal assim, né? Você não podia ter feito uma coisa assim, não é? Então, você pode não estar tendo a intenção de ter clareza no que você está reclamando, no que você está criticando, em relação ao comportamento da pessoa, mas ainda assim você está fazendo um feedback. E aí é importante que a gente ganhe essa consciência para conseguir decidir
se a gente vai fazer feedback ou não. Se você faz feedbacks baseado em uma resposta automática, dificilmente você vai conseguir decidir antes se vai fazer um bom feedback ou não, se vai fazer um feedback assertivo ou não. Bem, vamos lá. Eu queria propor um exercício para vocês. Esse exercício vai funcionar da seguinte forma: vocês vão ser convidados agora a criar 3 feedbacks, 3 reclamações, 3 críticas, 3 comentários que expressem descontentamento com o comportamento de alguém. Esses 3 comentários podem ser um para cada um desses temas, né? um para cada um desses contextos, ou vocês podem também escolher 2 desses contextos ou um desses contextos e fazer 3 feedbacks diferentes. Eu só peço que vocês façam o seguinte: criem um feedback casual, muito simples, e um feedback bem elaborado. Então, em um feedback, em um desses contextos escolhidos, vocês vão falar de um jeito bem rápido, não vão pensar muito, vão escrever aí, seja numa caixa de texto, seja em um aplicativo, seja no papel, vão escrever uma crítica, pensando aqui em um desses contextos que eu já explico, e no outro cenário vocês vão tentar mastigar um pouco mais esse feedback, trazer ele de forma mais cuidadosa, vão explicar um pouco mais, tentar ser mais assertivos, mais seja lá o que vocês definem como assertivo ainda antes da nossa palestra, né? Antes do workshop acontecer. Eu realmente quero ver o que vocês entendem como assertivo. Então, tentem ser o mais assertivo possível nesses feedbacks. Vou explicar brevemente os contextos antes de abrir para dúvidas sobre o exercício. Então, primeiro contexto que eu proponho. Imagina que um colaborador está atrasando com recorrência. Então, não foi nenhuma nem 2 vezes. Você já percebeu um padrão de um colaborador atrasar, né? Então, se imagine nessa situação de alguém que está gerenciando, que está trabalhando com uma equipe e tem um funcionário, tem um colaborador que está faltando, que está atrasando com muita frequência e você quer comentar isso com ele, você quer dar um feedback. Então, esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é que você tem um sócio em um negócio e vocês estão diante de um desafio, de uma situação em que exige uma decisão bem elaborada, uma decisão bem acertada de vocês, e ele fica insistindo muito em te convencer enquanto você sente que precisa de tempo para pensar. Então, as coisas precisam ser decididas e você precisa raciocinar sobre aquilo, e ele fica insistindo muito em uma das opções de decisão que vocês podem ter. E você quer passar um feedback para ele sobre o seu descontentamento com essa insistência, com essa repetição da informação para cima de você. No terceiro contexto, há uma falta de clareza do seu superior hierárquico em te passar certas demandas. Então, ele frequentemente te passa alguma tarefa e não explica muito bem exatamente o que você tem que fazer, não explica qual a frequência, ou qual é o tempo que você tem para fazer. Enfim, falta clareza do que você precisa fazer, de que modo você precisa fazer. Podem usar a imaginação na resposta de vocês, criando qualquer contexto mais específico, né? Qualquer contexto com detalhes mais específicos. Pode inventar do que serve, do que seria essa empresa, essa organização, etc. Bem, então esses são os 3 contextos, e aí repetindo, vocês têm a tarefa de fazer 3 feedbacks e pelo menos um deles precisa ser um feedback casual e simples, e pelo menos um deles precisa ser um feedback em que você está se esforçando bastante
para escrever da forma mais assertiva possível. E esses feedbacks seriam ou falados ou mandados em texto, tá bom? Agora eu vou abrir para dúvidas sobre o exercício e também, é claro, sobre o que eu comentei em relação à operacionalização da palavra conflito e o conceito de feedback. Então, vocês estão convidados a tirarem o microfone, caso queiram, enquanto a gente espera todo mundo, ou grande parte das pessoas, por alguns minutos, escreverem esses feedbacks, tá bom? Oi, dá pra me ouvir? Estou te ouvindo. Qual é o seu nome? Oi, aqui é a Gabriela. Pode me chamar de Gabi. Oi, Gabi. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta e ver se eu entendi certo. O feedback seria a expressão de descontentamento, certo? Isso, tem uma situação que te incomodou, envolvendo o comportamento de outra pessoa, e você expressa aquilo. Mas existe a noção do feedback positivo? De uma pessoa fazer algo que para você foi legal, importante, e aí você devolve para ela também, ressalta aquilo? Excelente pergunta. Então, aqui essa palestra, esse workshop vai ser bem focado em feedback negativo ou feedback construtivo. Feedback negativo é quando você demonstra esse descontentamento e construtivo é quando você faz isso de forma realmente produtiva. Ou feedback negativo assertivo também é um sinônimo para feedback construtivo. E existe sim, é mesmo, o feedback positivo. O feedback positivo é quando você expressa o contrário, não um descontentamento, mas uma aprovação em relação ao comportamento. Excelente pergunta. Nesse exercício e nesse workshop, a gente vai focar bastante no feedback negativo ou construtivo. Respondi sua dúvida? Respondeu sim, muito obrigada. Vou dar mais 4 minutos para vocês escreverem. Notei que algumas poucas pessoas chegaram agora. A gente está fazendo um exercício onde as pessoas estão escrevendo um feedback casual, um feedback bem elaborado e um terceiro feedback, que pode ser
uma repetição de um desses dois em 3 contextos específicos. Um com colaborador, um com sócio e um com superior hierárquico. E você pode começar a fazer o exercício agora, se chegou, embora daqui a pouco eu vou interromper. Você pode ir fazendo enquanto o workshop acontece. Acabei de explicar, chegaram mais 2 pessoas. Bem-vindos, gente. A gente está fazendo um exercício. Em 1 minuto eu já retorno. Bem, pela quantidade de pessoas, não tem como eu perguntar qual é o desenvolvimento de vocês no exercício. Mas caso vocês não tenham terminado, continuem enquanto eu falo, porque esse exercício vai ser realmente muito importante. A gente vai logo mais usar esse exercício para avaliar se as dicas, se as informações que eu dei a vocês fizeram diferença e a correção desses feedbacks que vocês estão escrevendo. É claro que a gente não vai ter possibilidade de ler todos de vocês, mas ainda assim eu espero guiá-los nessa correção. Essa correção vai servir de instrução para vocês criarem essa habilidade de darem melhores feedbacks. É claro, precisa ser treinado, mas é uma habilidade que pode ser iniciada aqui. Vamos lá, então pensando na motivação, no que te leva a gerar um feedback. Eu queria mostrar para vocês agora 3 formas de encarar o feedback que são muito comuns e quais os efeitos delas e por que elas diminuem a probabilidade de você dar um feedback negativo assertivo, né? Ou um feedback construtivo. Entenda, identificar o raciocínio que você está fazendo na hora de dar um feedback aumenta muito a probabilidade de que você assuma o controle do seu comportamento. Às vezes a gente age muito automático, baseado no que a gente está pensando, em raciocínios que a gente criou ao longo da nossa história de vida, ao longo do nosso acúmulo cultural. Então, uma forma de se libertar disso, de você conseguir fazer com que você se concentre na funcionalidade do feedback, na utilidade do feedback, é você perceber que está caindo nessas armadilhas de raciocínio e sair delas. Então, a primeira mentalidade que as pessoas frequentemente caem na armadilha e, portanto, acabam prejudicando a funcionalidade do feedback é a mentalidade de punição. Então, eu vou ter o direito de dar o feedback uma vez que a pessoa agiu errado. Se a pessoa agiu errado, então ela ganhou essa necessidade de punição, ou eu ganhei esse direito de trazer uma reclamação que a puna e diminua a chance dela fazer aquilo de novo. Esse raciocínio, ele realmente está impregnado na nossa mente, faz muito sentido com a nossa cultura, com tudo que a gente aprendeu, mas ele tem algumas disfuncionalidades, ele nos atrapalha de formas bem marcantes. Por exemplo,
Se você encara que você ganhou o direito de dar o feedback a partir de uma situação em que a pessoa pode ser punida, então é como se você tivesse ali um poder, né? E aí surgem aí alguns pressupostos. A pessoa precisa me ouvir, ela vai ter que me ouvir, né? Ela errou, então ela vai ter que engolir agora que ela teve esse erro. Ou ainda, se eu estou certo, né? A pessoa fez algo de errado, eu estou certo e vou apontar o que é certo, então eu não preciso me preocupar tanto com o jeito que eu falo. Eu posso falar de forma enfática, inclusive. Inclusive, caso eu falo de forma enfática, isso vai fazer com que a punição seja mais efetiva, mais ah, intensa, né? Muitas vezes a gente até tenta mobilizar a pessoa emocionalmente, mostrando que ela fez foi ruim, que ela precisa se sentir mal por isso. Isso afasta a gente de fazer um feedback construtivo, porque nos aproxima de um feedback agressivo, onde eu forço a pessoa a agir de determinada forma, eu desrespeito os direitos da outra pessoa, não estou aberto a ouvir a outra pessoa, a ouvir até mesmo por que ela não considera o meu feedback justo ou interessante, diminuindo a probabilidade de que a gente construa um relacionamento sustentável. Se eu uso feedbacks baseados em punição, se eu encaro feedback como uma ferramenta de punição, então eu posso ter sim essa ferramenta que vai apontar para outra pessoa que, se ela errar, ela vai ser punida, certo? Mas, em longo prazo, um relacionamento baseado em punição e no medo da punição não tende a ser sustentável. A pessoa não faz as coisas por motivação própria, a pessoa não tenta interagir com você, tenta trazer a visão dela para construir um cenário diferente, não te aponta os erros, as dificuldades que ela tem diante dos erros, porque ela não se sente à vontade diante da sua imposição, da sua da forma enfática como você traz o feedback. E se você é uma pessoa que tem dificuldade de se expressar em situações como essa, que tem dificuldade de dizer não, de dar feedbacks, de fazer críticas, em apontar que a pessoa está errando, e você encara o feedback como uma punição, então você não vai dar o feedback. Você vai evitar feedback. Então, pessoas com propensão a serem agressivas, com facilidade de serem agressivas, ficam mais agressivas. Pessoas que com propensão de serem mais passivas, de evitarem usufruir dos seus direitos, inclusive o direito de expressar um descontentamento, acabam evitando expressar esses direitos, porque não querem punir os outros. Ao invés disso, encarem que o feedback é um direito natural seu. Você tem direito de dar feedback a qualquer pessoa. Em alguns contextos, e isso é especial no ambiente profissional, em alguns contextos ele vai ser mais esperado, né? Se houver hierarquia, vai ser esperado que os superiores hierárquicos tenham mais liberdade e que deem com mais frequência feedback para os colaboradores, do que, por exemplo, um colega daria para o outro. Mas ainda assim, todos os integrantes desse sistema têm direito de dar feedbacks e esse direito não é ganhado a partir do erro do outro. Encarar assim, então, é frequentemente uma armadilha. Uma outra ideia é a ideia de superioridade, no sentido de que se a pessoa cometeu uma falha que pode ser até moral, mas pensando no aspecto profissional, uma falha técnica, evidente, a pessoa fez uma coisa que é absurda, que é muito errada, então, geralmente as pessoas sentem que, opa, agora eu tenho o direito de falar o que eu quiser, porque a pessoa está muito, muito errada nesse sentido. Eu estou superior nessa situação e, portanto, ganhei a chance de falar o que me vier à cabeça do jeito que eu quiser. E a terceira mentalidade, que é frequentemente uma armadilha, e que muitas vezes é fruto de um processo automático, é de que
o feedback é um momento de desabafo, é uma situação em que você não aguentou mais e falou. E as pessoas têm que entender que uma hora sua paciência acaba. Então, a pessoa está errando uma hora, você é uma pessoa gente boa, uma pessoa legal, mas uma hora não dá mais. Então, a pessoa vai ter que ouvir. Entendem essa mentalidade? Quer dizer, é como se você fosse uma panela de pressão. Então, você está aguentando a outra pessoa ser o humano que ela é e errando, né? Mas tem uma hora que você não aguenta mais. E quando o ser humano não aguenta mais, ele fica com raiva. E quando ele está com raiva, ele tem direito de expressar do jeito que tiver que expressar. Tem algumas armadilhas nisso, né? A primeira, mais evidente, é que você provavelmente vai ser agressivo, né? Mas tem um raciocínio aqui que é muito importante de ficar de olho, que é o seguinte: um raciocínio de que as nossas emoções precisam ser descarregadas. Isso nos afasta de usar a funcionalidade do feedback, que é de dar informações como um investimento. Já já a gente vai ver essa mentalidade que eu cito como um antídoto, uma forma diferente, uma forma ativa de encarar o feedback como uma ferramenta que pode ser muito útil, dependendo do jeito que você usa. Mas nessa mentalidade de desabafo, as pessoas têm uma noção, e é uma noção errônea, não tem base científica nenhuma, de que se você guarda a emoção, você fica com a emoção acumulada, isso vai te fazer mal e você precisa descarregar. Não existe isso. Alguém falou? Alguém deixou o microfone sem querer. Então, a ideia é, quanto mais a gente expressa a nossa raiva de forma indireta, né, através da entonação, através da expressão facial, através do rompante, menos a gente consegue lidar com a raiva, na verdade. É o contrário. Quanto mais a gente primeiro lida com aquela emoção, ok, estou com raiva, vou lidar com isso aqui e vou parar e pensar como eu posso explicar isso aqui de forma segura, calma, respeitosa. Quanto mais você faz isso, melhor você lida com a raiva. É um caminho oposto ao que geralmente se enxerga. Mas vamos então, qual que é a solução para isso que eu proponho para vocês? Qual que é a mentalidade que eu sugiro que vocês internalizem? É uma mentalidade de investimento. Encarem todo o feedback de vocês, toda a situação de expressão de descontentamento como um investimento. Um investimento. Então, o investimento tem um custo, tem um retorno esperado e se você não fizer ele no tempo correto, no momento correto, você traz alguns prejuízos para você mesmo. Então, custo. Qual que é o custo de expressar um feedback negativo, um feedback construtivo? O custo é o desconforto. Então, nós não estamos falando, obviamente, com máquinas que você pode dar milhões de feedbacks por minuto, que não vai fazer diferença nenhuma para a máquina. Mas para o ser humano, se você dá um feedback, isso gera uma situação estressante, uma situação desconfortável. Mas a pessoa errou, a pessoa sabe que errou. Ainda assim, o feedback é um momento desconfortável. Muitas pessoas, inclusive, tentam evitar esse desconforto, tentam não desagradar a sua equipe, tentam não desagradar os seus colaboradores, desagradar os seus colegas. E aí, por evitar pagar esse custo, elas são passivas, elas acumulam descontentamentos, não direcionam as pessoas quando as outras pessoas precisam ser direcionadas, gastam energia mastigando o que a pessoa está fazendo errado, é a falta de percepção, de capacidade da outra pessoa notar o que ela acha que é razoável de ser feito. Ficam esperando as outras pessoas fazerem o que ela acha
que é razoável de ser feito ao invés dela expressar, porque ela já notou que essa expressão tem um custo, que é o desconforto. E é claro, esse não é um caminho para o investimento. Se você quer ter os possíveis benefícios do investimento, você vai ter que pagar o custo. Por outro lado, algumas pessoas tentam contornar esse custo. Não sei se vocês já viram uma pessoa dando um feedback e ela fica rodando. Ah, eu sei que tá difícil e tal, não sei o que. Você nem, tá, o que você quer? O que você quer de mim? Ou a pessoa fala, ah, você é muito legal, isso e tal, não sei o que. Mas tem uma coisa, não fica com raiva de mim, não. Quer dizer, ela tá tentando eliminar o custo, né? Ela fala alguma coisa, não fica chateado, não. Como se ela falando isso, o custo fosse eliminado da equação. Mas não é claro que não é. Inclusive, quando a gente age dessa forma, frequentemente o efeito é o oposto. As pessoas ficam assim, tá, por que a pessoa está preparando tanto? Por que a pessoa está sendo tão cuidadosa? Assim, o antídoto para isso é agir com naturalidade frente a esse custo. Como assim, Saulo? Começa na entonação. Então, quando você traz uma entonação de naturalidade, como se você estivesse pedindo para alguém segurar sua carteira, para alguém segurar sua bolsa. Segura minha bolsa aqui para mim, as coisas ficam mais leves. O custo até se reduz. Então, cara, quando você fez isso aqui, eu fiquei meio confuso. Vou te pedir para fazer desse jeito outro dia. Então, entonação de naturalidade. Não preciso. Ah, sabe o que é, cara? É que você. Entende? Não preciso, inclusive, passar uma percepção de que estou muito mal com a situação através da minha expressão. Passar a percepção de que só estou falando aquela situação desconfortável, só estou expressando o feedback porque eu estou muito mal. Frequentemente as pessoas percebem isso como vitimismo. Nem é às vezes. Muitas vezes, na maioria das vezes, não é. Você não está tentando se colocar como vítima, você só está tentando fazer com que a pessoa não se sinta tão desconfortável. Entenda que você tem motivação para dar o feedback, mas o efeito não é esse. O efeito é a pessoa, caramba, para que falar desse jeito? Tá sofrendo tanto com esse erro aqui que eu fiz? As pessoas não reagem bem a isso. Bem, vou voltar aqui à apresentação. Então, esse é o custo. E essas são as dicas que eu tenho para vocês. Pensando no custo, a gente vai pensar em algumas outras, provavelmente quando eu trouxer exemplos de feedbacks para vocês. O feedback tem um retorno esperado. Então, se eu estou fazendo um investimento, o que eu espero ter de volta? E percebam, é retorno esperado. É o que você deseja, é o que você está indo em direção. Não significa que vai acontecer. Inclusive, vale a pena ter isso em consideração, porque a comunicação em que o investimento esperado as pessoas fazerem exatamente o que você quer, é a comunicação agressiva. Então, se você chantageia, se você ameaça, tem muito mais chance das pessoas fazerem exatamente a coisa que você quer no momento que você quer. Então, a postura assertiva não traz isso. A postura assertiva traz outra coisa, um investimento naquele relacionamento pessoal profissional, um investimento naquele colaborador, naquela equipe, um investimento na sustentabilidade. Então, a visão de um feedback construtivo, respeitoso, eficiente é no médio e longo prazo. O investimento esperado é que as pessoas entendam como as coisas funcionam, que as pessoas se sintam respeitadas enquanto entendem isso e, portanto, se sintam mais dispostas e mais abertas aos próximos feedbacks. Na comunicação agressiva, isso não acontece.
Frequentemente, se você chantagear, ameaçar ou impor de forma muito agressiva as coisas com muita frequência, as pessoas à sua volta vão se afastando. A equipe vai deixando de funcionar de forma natural, vai funcionando de forma coercitiva, de forma até mesmo que não ocorre quando você não está presente. Quando o agente punidor, como a gente fala na psicologia, não está presente, a punição não funciona tanto. Então, a arte do feedback assertivo, do feedback construtivo, é conseguir passar informações, aumentando a probabilidade de que as pessoas absorvam aquelas informações, usem aquelas informações, mas ao mesmo tempo sem abandonar a qualidade daquele relacionamento profissional ou a qualidade do desenvolvimento daquele profissional na empresa. Como se consegue isso? Se consegue com 2 pilares: eficiência na comunicação. Então, você passa as informações de forma que aumente a probabilidade dessas informações serem usadas para a pessoa, e com respeito aos indivíduos, tanto com respeito a você, quanto respeito ao outro indivíduo. Como assim respeito a mim? Bem, se você passa um feedback falando assim, deve ser bobeira minha, mas eu acho que você podia fazer isso aqui. Você está se colocando numa posição onde os seus desejos ou as suas opiniões são menosprezáveis. Quando você deixa de expressar um não ou um feedback, quando você sabe que seria um bom momento para isso, por ansiedade ou por desconforto com a situação, você está desrespeitando esses direitos que você tem. Tá? E eu falei também que os investimentos têm um timing. Né? Você precisa saber a hora de fazer o investimento. Se você encarar o feedback assertivo, o feedback construtivo como investimento, isso vai te ajudar a pensar, opa, peraí, esse é o melhor momento para eu ter esse investimento, para esse resultado esperado, que é a pessoa absorver bem a informação e ainda funcionar bem na empresa em longo prazo, funcionar bem na equipe, se sentir respeitada. Né? Tem momentos em que isso não é adequado. Por exemplo, dar feedbacks numa cultura coletivista como a nossa, na frente das outras pessoas, é horrível. Feedbacks construtivos, né? Feedbacks negativos. A pessoa provavelmente vai se concentrar mais no constrangimento ou no que ela pode falar para se defender na frente dos outros, para que os outros não fiquem com uma imagem negativa dela, do que em como usar as informações que você está falando para melhorar, para ser mais capaz ou para não cometer o erro novamente. Às vezes, quando você dá uma sequência muito grande de feedbacks negativos, a pessoa também não tem a capacidade de absorver aquilo. A situação está tão desconfortável, o custo foi tão grande do investimento, que ela não vai absorver aquilo da mesma forma, né, do que se você desse feedbacks espaçados. Dependendo do momento, do estresse da situação, do estresse da pessoa, é claro, esse é o mais óbvio para a gente. Se a gente vê que a pessoa está de cara fechada, gritando, algo do tipo, a gente não costuma dar feedbacks, esse é o mais óbvio. Mas, enfim, existem certos contextos de funcionamento da relação, e isso, é claro, acontece na relação profissional, de funcionamento da relação em que não é útil dar o feedback. Que tipo de contexto? Poxa, você só teve interações desconfortáveis com a pessoa. O custo é muito alto de dar esse feedback. A pessoa pode... não é aquela pessoa reclamando de novo. Falando de novo, aquela mesma coisa, ou falando aquilo novamente. Então, ao pensar no timing, você começa a se preocupar com essas questões. Então, eu sugiro que vocês com frequência se perguntem:
dar agora esse feedback é um bom investimento? Do jeito que eu estou montando esse feedback, ele está sendo um bom investimento? Vamos lá. Queria abrir agora para dúvidas. Já adiantando, que não estava aqui, eu percebi que muitas pessoas entraram, que logo mais eu vou dar exemplos de feedbacks, vou mostrar o que são esses feedbacks, né? Vou dar dicas para um bom feedback. Por enquanto a gente falou de motivação, né? Por que você está dando feedback e como encarar um feedback, como encarar que ele tem custo, que ele tem um investimento esperado específico e que ele tem um time que é mais adequado, pode te direcionar para um bom feedback. Então, por favor, quem tem dúvidas aí, quem tem algum comentário ou alguma questão que queria trazer para enriquecer a discussão com os demais colegas, todos são muito bem-vindos nesse momento. Estão constrangidos ou não tem dúvida alguma? Alguém, já que não há, a princípio, não há dúvida, estou sem microfone. Alessandra, eu vi a sua mensagem. Se você quiser perguntar, pode perguntar. Vocês podem, quem tem acesso ao chat, né, pode perguntar também. Amarildo, por favor. Olá, tudo bem? Olá. Gostaria de saber assim, se o feedback está diretamente relacionado com a dificuldade de ser líder. Por exemplo, uma pessoa que não sabe passar um feedback positivo, né, para os colaboradores ou para qualquer pessoa, enfim, no trabalho ou em casa, né, ele vai ter muita dificuldade de ser líder ou ele pode alcançar a possibilidade de ser um bom líder, dando bons feedbacks. Uhum. Amarildo, é muito difícil imaginar mesmo a pessoa no papel de liderança sem conseguir dar feedback. Você comentou sobre feedback positivo. Existem pessoas que usam feedback positivo, que novamente, como a participante inicial comentou, é o feedback onde você fala do que você gostou, sendo bem simplista, né? Que usam o feedback positivo de forma tão genial, tão engenhosa, que não precisam tanto ou conseguem passar por um grande processo de liderança sem dar feedbacks negativos, né? Isso é possível, até porque existem outras ferramentas para indicar o caminho para as pessoas. Então, por exemplo, se eu percebo que a pessoa está fazendo um comportamento que é disfuncional para a equipe, eu posso esperar a pessoa fazer o comportamento oposto, ou seja, o comportamento funcional, e destacar isso para ela. Né? Falar, olha, hoje eu percebi que você fez isso, e quando você faz isso, realmente eu percebo tal efeito na equipe. Então, eu agradeço bastante e recomendo você continue fazendo assim. Foi muito bom. Se você faz isso, né, tem atenção para fazer isso, e às vezes direciona a pessoa em um momento neutro, né, e não depois que ela cometeu o erro, você em um momento neutro, vai lá e comenta, olha, isso aqui eu gostaria que você fizesse assim. Então você não faz referência ao comportamento não desejado, você apenas direciona para o comportamento desejado. Então, isso aqui eu gostaria que fosse assim, né? É possível, então, gerenciar uma equipe assim, sem dar feedbacks negativos, mas é extremamente difícil, a pessoa tem que ser muito habilidosa. Agora, sem feedback nenhum, eu confesso que por mais que o ser humano sempre me surpreenda, eu não consigo imaginar
A pessoa sendo um líder minimamente eficiente sem dar feedbacks. Espero ter respondido sua pergunta. Se não respondi, foi uma pergunta muito boa, por favor, retorne. Enquanto isso, eu vou... Obrigado. Ah, Sim, obrigado. obrigado, mãe. Maria, obrigado. A Alessandra mandou uma pergunta aqui. Feedbacks positivos, elogiosos, podem ser dados em coletivo, mesmo que seja especificamente para uma pessoa? Sim, ao contrário do feedback construtivo, feedbacks positivos podem, e até é interessante que sejam dados em grupo, né? Porque todo mundo gosta, né? De ouvir um elogio em grupo. Pelo que eu entendi, o negativo nunca pode ser dado em coletivo, né? Se a situação exige, no sentido de que se não for dado imediatamente vai ter algum dano, então não há o que se fazer, vai ter que ser dado. Agora, se é possível chamar a pessoa, né, mesmo que estejam em equipe, né, e esteja acontecendo o erro na hora, se for possível, olha, deixa eu falar aqui com você, isso aqui está fazendo. Se você falar mais baixinho ou fala num canto, isso faz toda a diferença. A pessoa, inclusive, frequentemente vai se sentir muito respeitada por isso. Gente, eu agradeço demais as dúvidas. Eu vou fazer um intervalo agora, então eu convido vocês a colocar um timer, lembrando que quando a gente voltar, a gente vai fazer as dicas que eu considero as dicas mais importantes para você montar um feedback útil, um feedback realmente profissional. Então, coloquem um timer de 6 minutos, 7 minutos, para vocês não se perderem, e a gente já retorna. Só vou beber uma água, ir ao banheiro, etc. E a gente já retorna. Até mais.
Enquanto o pessoal vai retornando, vou responder aqui a última dúvida do João Pedro. Qual a melhor forma de se passar um feedback construtivo para aquelas pessoas que costumam levar para o coração as críticas, evadir, passar a culpa dos problemas para outras pessoas? Acabei chegando atrasado, então me desculpe se você já falou sobre. Não falei, João. A gente vai começar agora como com dicas de como dar o feedback de forma bem específica, tá? Eu espero que essas dicas te ajudem. Vou só esperar um minuto aqui, porque eu falei para as pessoas que elas teriam 6 minutos, pelo menos. Vou esperar para as pessoas que possam ter saído retornar. Mas eu já trago essas informações. E aí, João, se depois de eu trazer as dicas, você continuar com essa dúvida, você, por favor, me avise. Vai ser bem importante para mim saber disso. Bem, gente, vamos retornar então. E agora eu espero passar algumas dicas para vocês antes da gente fazer alguns exercícios. Tentem absorver essas dicas para vocês tentarem colocar já na prática agora. Eu tenho aqui alguns exemplos de feedbacks que são inassertivos. Esses feedbacks frequentemente causam o efeito oposto ao desejado ou não ajudam muito quem os escutou. Eu ficaria muito feliz com a participação de pelo menos um de vocês comentando se consegue achar aqui o porquê que um desses feedbacks é inassertivo. Alguém arriscaria me ajudar aqui a pensar o porquê que esse primeiro feedback, os pastéis que você fez essa semana, não estão bons como antes? É inassertivo? Não é o melhor feedback possível nesse tipo de situação? Ninguém consegue achar um erro nele? Não? Então tá. Bem, o problema desse primeiro feedback é que ele não é específico o suficiente. Saulo, como assim não é específico? Estou falando que são os pastéis e que não estão bons. A pessoa que é a cozinheira ali da situação o cozinheiro pode muito bem entender que a partir disso ele tem que mudar, ela tem que mudar a receita, fazer alguma coisa nesse sentido. Esse é o erro que parece mais bobo, parece uma dica tão assim, Sal, não acredito que você está falando para ser específico no feedback. Essa é uma dica meio óbvia, né? Não, não. E a dica que as pessoas mais erram quando estão fazendo alguma administração. As pessoas não são específicas. Quanto mais obsessivamente específico você for no seu feedback, melhor, tá? Já já a gente vai trazer alguns exemplos aqui, pensando aqui no caso desses pastéis. Vamos ver para o segundo aqui. Não acha que é melhor ser mais formal nos e-mails com os clientes? Já viu? Talvez vocês já fizeram isso, né? Com alguma frequência. Ao invés de falar, olha, eu tô achando isso aqui problemático, ou isso aqui não tá legal, ou
por favor, faz isso aqui desse jeito. Enfim, a pessoa faz uma pergunta. Você não acha isso aqui dá para melhorar nesse sentido? Então, esse feedback é muito problemático. Frequentemente, as pessoas se sentem desafiadas, vão dizer, não acho, né? Quando elas não forem hierarquicamente geridas por você, ou você não vai estar passando exatamente a mensagem que você deseja, o que você deseja do comportamento da outra pessoa. Vamos ver o terceiro exemplo aqui. Eu sei que a situação está puxada essa semana e sei que já estou falando muito na cabeça de vocês, mas a gente precisa tentar melhorar o atendimento, então eu peço que sejam mais pacientes com os clientes. Então, olha só, tem vários erros nesse feedback que é muito comum. O primeiro é não ir direto ao ponto, né? Então, é aquilo que eu falei, a pessoa não está comprando o custo, feedback tem custo, vai ser desconfortável. Ninguém gosta de ouvir feedback negativo. Ele dá direcionamento. Quando a gente está perdido, a gente se sente bem por receber das pessoas que a gente ama na nossa vida pessoal ou de algum superior hierárquico ou algum cliente na vida profissional. A gente gosta de receber o feedback que nos direciona, sim, mas é desconfortável mesmo assim. Mesmo que racionalmente eu entenda que eu vou poder utilizar aquele feedback para melhorar, ou que ele vai me guiar, ainda assim é desconfortável de ouvir. E a pessoa está tentando eliminar aqui o desconforto, falando, passando uma ideia de que está sendo empática, eu sei que está puxado, então não ouve o que eu vou falar com um ouvido ruim, não, eu vou falar numa boa. Essa é a impressão que está passando. Tá? Mas a gente precisa tentar melhorar o atendimento. Muito pouco específico, né? O que a pessoa quer exatamente de você. Eu peço que sejam mais pacientes com os clientes. Então aqui a pessoa pede mais paciência. Só que você sabe como ser mais paciente? Como ser mais paciente? Como aumentar o nível da paciência? Talvez você tenha essa habilidade, mas a maioria das pessoas não tem, elas não sabem por onde começar. Ser mais paciente, falar para alguém ser mais paciente é basicamente dizer, olha, não fique irritado. E a irritação, as nossas emoções, a gente não controla. O que a gente controla é o nosso comportamento. Por isso, eu recomendo fortemente que vocês façam feedbacks baseados em comportamento. Então, revisando, sejam obsessivamente específicos. Sejam diretos e claros, ao invés de fazer perguntas, ao invés de ficar contornando. E não foquem em em como a pessoa deve se sentir ou que a pessoa deve ter mais de habilidade. Foque no comportamento que você recomenda, que você deseja, que você está pedindo dela. Então, feedbacks assertivos são informações. Você está dando uma informação atrás de outra informação, atrás de outra informação. Com que finalidade? Com a finalidade de que a pessoa use a informação. Então, o jeito que você está dando a informação precisa ser útil. A pessoa precisa conseguir ouvir ou ler o seu feedback, entender o que eu fiz de errado exatamente e o que eu vou fazer de diferente. E é interessante focar no comportamento da pessoa, no efeito indesejado, né? Então, eu notei que tal coisa aconteceu, e esse tal coisa pode ser o comportamento da pessoa ou um efeito do comportamento. Eu preferiria, eu peço que você faça tal coisa, ou faz tal coisa para mim. Ou seja, eu trago o comportamento desejado. Esse é um esqueleto básico, mas muito útil. Na hora da cabeça quente, é muito bom ter esqueletos básicos mesmo. Então, o esqueleto básico é: eu notei isso, eu prefiro isso. Eu notei isso, eu gostaria disso. Eu notei isso, eu peço isso. Tá? Então, eu notei um comportamento, uma coisa que a pessoa fez, ou um efeito do comportamento, e eu peço um comportamento. Tudo bem?
Vamos ao exemplo do pastel que eu prometi para vocês. Essa quarta e quinta, ou seja, a pessoa aqui sendo obsessivamente específica. Eu achei a massa dos pastéis muito quebradiça. Checa sempre para mim a umidade da massa antes de fritar, por favor. Então, checa sempre para mim a umidade da massa. Então, a pessoa está sendo realmente bem específica, tá? Opa, saiu aqui da tela. Só um segundo. Ah, mas Saulo, eu não sei qual que é. O que que a pessoa precisa fazer? Então, conversa. Se você chegou na conclusão que vai dar um feedback, mas você não tem claro o que que a pessoa precisa fazer exatamente, então não dá esse feedback. Vamos ver aqui um exemplo de uma conversa. Fulano, eu achei o pastel quebradiço quarta e quinta. O que que pode fazer com que o pastel fique assim? A outra pessoa, vixe, não sei. Ao invés de falar, você tem que saber o quê? É você pedindo para a pessoa saber de uma coisa, que é algo que ela não controla, se ela sabe ou não. Tem que pedir um comportamento para a pessoa. E como um bom líder, você direciona esse comportamento também de forma específica. Faz um teste para mim hoje de tarde, então. Tenta fazer um do jeito que fez quinta, no caso, um pastel, né? Um grupo de pastéis do jeito que você fez quinta e outro com a massa mais molhada. Come um de cada e me avisa se descobriu. Então, você ajuda a pessoa a ter clareza de um comportamento para ela fazer. Não você tem que saber, ou aprende. Tá? Direciona a pessoa de forma bem específica. Aqui, nós temos uma situação tal que é a seguinte. Eu dei o exemplo lá. Não acha que é melhor ser mais formal nos e-mails com os clientes? Então, a pessoa, dentre outras coisas, foi indireta e fez uma pergunta, né? Portanto, foi indireta. E também, qualquer outra coisa que eu ia falar? Tá, não foi específica, né? Não foi específica. Vamos para o exemplo aqui. Fulano, eu percebi que não dei nenhum modelo de e-mail para vocês. E aí eles não estão ficando do jeito que eu quero. Então, olha que legal isso aqui. A pessoa jogando a responsabilidade do que é responsabilidade dela, né? No caso, gerir, quando você está gerindo a pessoa, é mesmo sua responsabilidade direcionar a pessoa, né? Nesse sentido. Então, a pessoa está expressando uma vulnerabilidade. Eu sou um ser humano que erra e eu estou agindo com naturalidade frente ao meu erro e vou falar do seu erro aqui também. Né? Mas não é uma questão de compensação. Olha, eu sou ruim nisso aqui também. Então, vamos falar do que você é ruim? Não. É você usando isso, e aqui eu confesso que já é um pouco avançado, já exige um certo treinamento para algumas pessoas, embora outras peguem mais naturalmente. É você usando a sua vulnerabilidade, ou seja, seus erros, suas incapacidades, suas dificuldades, suas falhas, para direcionar a conversa. Então, Fulano, eu percebi que eu não dei nenhum modelo de e-mail para vocês. E aí eles não estão ficando do jeito que eu quero. E você fala isso de forma segura. Né? Você fala de forma segura. Você não tá falando, não precisa. Eu nem dei para vocês, né? Não, fala de forma segura. Por exemplo, eu notei nesse e-mail aqui que você usou essa e essa palavra que eu prefiro que não use com os clientes. Bem específico. Estou te enviando um exemplo de e-mail que mostra um jeito mais formal de falar com o cliente. Peço que leia e me mande o próximo e-mail que vai enviar para o cliente para eu conferir se te passei tudo certo. Então, a pessoa claramente, que nesse outro feedback, está preocupada com a eficiência, com a utilidade do feedback. O feedback está alcançando a pessoa. Depois de alcançado, a pessoa conseguiu absorver aquela mensagem? A pessoa se preocupa com todo esse processo. E falando de forma natural e segura da sua própria vulnerabilidade, do erro que ela cometeu ao não passar o e-mail,
por mais que ela esperasse que outra pessoa tivesse noção de que palavras usar, não é assim que o mundo funciona. As pessoas não vão ter a mesma visão que você a respeito do que elas precisam fazer, né? E que bom, porque isso pode enriquecer bastante na equipe. Mas, enfim, se você não quer ficar microgerenciando todos os e-mails da pessoa pelos próximos anos, um feedback assim pode resolver tudo. Acrescentando aqui essas dicas e já já a gente vai para o trabalho juntos, tá? Acrescentando aqui a seguinte ideia. A gente viu aquele feedback ali. Eu sei que a situação está puxada, a pessoa, né? Imagina aqui, então, que nessa situação você está conversando com um sócio, um colega, alguém mais próximo, e você sabe que a situação está delicada, porque tem muita coisa desgastante acontecendo naquele momento da equipe, naquele momento do projeto, está uma situação estressante. Tá? Então, um lado seu já intuitivamente vai apontar, cara, eu acho que não é o momento de eu ficar falando qualquer coisa, ficar dando feedback demais. Se não tiver esse lado intuitivo seu, treine ele, tá? Porque realmente, situações delicadas, o feedback é só mais um desconforto a ser considerado. Então, imagine estar nessa situação. A sua preocupação de não gerar um desconforto significativo ao ponto de gerar briga, de ninguém te ouvir, de só gerar mais problema, é importante. Usa essa preocupação da forma correta para pensar o jeito de passar o feedback, mas não tentando não ter custo. É fazendo as pessoas comprarem o custo ou mudando de estratégia. Vou dar os dois exemplos. Então, no que a pessoa compra o custo, você pergunta para a pessoa: olha, eu queria conversar uma coisa com você sobre uma coisa que me incomodou ontem. Você pode falar agora? Em geral, as pessoas vão dizer sim por curiosidade, mas não importa. E se elas dizem sim, elas compraram. Elas são responsáveis, elas são adultas pelo comportamento delas e elas estão abertas agora a ouvir você, pelo menos em. Eu notei que alguém levantou a mão. João, já já eu te dou a palavra. Eu vou só completar essa dica aqui. A não ser que você queira me falar alguma coisa da transmissão, algum problema da transmissão. Só porque você parou de compartilhar, acho que a tela de novo. Ah, sim, foi de propósito. Ah, não, sem problema, então foi mal aí. Não. Eu agradeço. Eu preciso disso. É bom saber que vocês estão atentos aqui, né? Obrigado, João. Mas já já eu volto na tela. Então você pergunta para a pessoa e espera essa resposta. Mesmo que ela diga por curiosidade que sim, vamos conversar, ela, como adulto, comprou aquela conversa, né? E você pode perguntar: não, posso falar com você em outro momento? Se ela reagir mal. Ou você quer que eu fale disso em outro momento? Ou ainda, você não precisa usar o feedback como estratégia. Tá? Se você não vê que as condições de investimento são boas, não use o feedback como estratégia. Fale daquilo em um momento neutro, como eu comentei com a pergunta do Amarildo. Você pode não expressar o seu descontentamento com o comportamento, esperar uma situação neutra, uma situação que, passado o tempo, desde o erro da pessoa, você comente: olha, isso aqui é melhor assim, ou quando o cliente fizer tal coisa, eu estava pensando a gente fazer isso. Você, por favor, pensa nesse sentido? Então, você direciona a pessoa. Mas uma vez que você queira dar o feedback, vamos dar um exemplo aqui, voltando agora ao slide, né? Ontem eu notei que você colocou para o cliente que ele precisava decidir logo com um tom de voz de imposição. Quer dizer, você falou com um tom de voz de imposição, não sei se minha escrita ficou clara. Eu recomendo que você se prepare para
enrolação do cliente antes de atender o telefone e sugiro falar com os enrolões assim. Então, você dá um exemplo de como falar, de como resolver esse problema. Partindo do pressuposto que a pessoa vai estar irritada e que a sua solução funcionaria para alguém que está irritado também. E, senão, por que você está dando um feedback que nem você saberia lidar com a situação? Essa é uma função muito útil de usar aquele esqueleto em que você fala o que você notou e dá uma sugestão de comportamento. Se você não encara uma sugestão de comportamento, se você não sabe qual é o comportamento que você deseja, que você pode sugerir para o outro, então dá o feedback. Às vezes você não tem clareza nem competência para dar esse feedback. Às vezes é uma situação em que cabe a compreensão. Se você não sabe como agir naquela situação, tente compreender também quem não sabe. Bem, para construir esse feedback que é desconfortável no momento já estressante, mas que é eficiente porque deixa as coisas de forma clara e respeita a outra pessoa, respeita até mesmo o momento estressante do outro, já que eu pergunto para o outro se é o momento, né, adequado. É importante você comprar. Opa, tirei, perdão, gente. Só um segundo. É importante você comprar o desconforto. Né? Então, vai ser desconfortável, mas eu vou tentar ser respeitoso. Meu objetivo não é ser agradável, é ser respeitoso com a pessoa. Eu não vou expressar pensamentos. Né? Esse é um erro muito comum. Então, eu expresso julgamentos, eu expresso o que eu achei. Né? Então, a gente precisa tentar melhorar o atendimento. Aham. Sejam mais pacientes com os clientes. Quer dizer, eu estou dizendo, você não está sendo paciente com o cliente. Esse é um pensamento meu, não é um comportamento específico, não é um direcionamento claro. Em vez de trazer pensamentos, no ambiente profissional é muito recomendado que você foque em comportamentos. No ambiente pessoal, ficar trazendo pensamentos ao invés de comportamentos já atrapalha e exige muita habilidade. Tem alguns truques que eu não vou conseguir cobrir com vocês hoje, mas de forma geral é uma boa evitar expressar o julgamento, expressar o pensamento, a ideia que te passou pela cabeça, a interpretação sobre por que o outro agiu daquela forma. Em vez disso, fale do jeito que a pessoa agiu. Tá? Então, desconforto comprado, pensamento guardado, comportamento falado, aí é hora de dar o feedback. Bem, vamos aos exercícios, vamos à parte mais colaborativa aqui. Bem, vocês, a princípio, pelo menos as pessoas que estavam no início, criaram aí 3 feedbacks, ou não sei se não deu tempo de criar 3, mas criaram 1 ou 2 ou 3 feedbacks. E agora eu convido vocês a olharem para o feedback de vocês e tentarem pensar o que vocês mudariam nesse feedback a partir da nossa conversa, a partir dessa parte semi, dessa parte de palestra que eu dei. Né? Vejam se essas dicas que eu dei a vocês conseguem modificar alguma coisa nos feedbacks. E eu ficaria muito grato se um de vocês pudesse fazer essa avaliação junto comigo, lendo os feedbacks anteriores e ressaltando o que aprendeu, o que mudaria e o que não, o que já sabia, o que intuitivamente conseguiu, caso tenha alguma coisa. E tá tudo bem se ninguém quiser fazer, claro, tá? Porque eu sei que envolve certo desconforto.
Ninguém topa fazer essa avaliação de graça, hein? Tem um especialista avaliando seu feedback. Bem, vamos aguardar então vocês darem essa olhada. E aí, quem já deu uma olhada e já deu uma avaliada, eu convido a comentar aqui o que aprendeu que fez modificar alguma coisa do feedback. Então, não precisa contar o feedback que escreveu, apenas o que chamou a atenção, o que pode ter trazido uma influência no feedback feito na correção do feedback. Também ninguém. Gente, confesso que essa parte, como é um workshop, é bastante participativa, né? Então, eu vou contar bastante com a participação de vocês, sendo redundante, para. Opa, o João mandou uma mensagem. Eu acabei, vou ler sua mensagem, tá, João? Vou tomar essa liberdade. Eu acabei não pegando essa parte de criar os feedbacks, mas nos exemplos iniciais que você passou, eu estava até com dificuldade em entender quais eram os problemas dos feedbacks. Mas depois que você passou a forma ideal, ficou muito mais fácil de entender os problemas e agora me sinto mais preparado em dar esses feedbacks caso precise. Obrigado, João. Sinto muito por ter perdido essa parte. E que bom que você notou essa diferença, né, entre os feedbacks, né, em que eu quis trazer maior qualidade e os de menor qualidade. João, aproveitando, eu respondi sua pergunta de como dar feedbacks para aquelas pessoas que costumam levar para o coração. Acho que não, né? Acho que eu vou ser mais direto aqui na resposta. A forma de dar um feedback não muda muito de pessoa para pessoa. Porque se você vai tratar ele como um investimento natural do relacionamento, se você vai dar esse feedback com segurança e naturalidade, em geral as pessoas vão. Aliás, em geral, essa é a forma adequada de dar o feedback, ela não depende da pessoa. Porém, como essas pessoas frequentemente vão reagir mais na defensiva, né, contra-atacando de alguma forma, ou parecendo muito magoadas, até passivo-agressivas às vezes. O mais interessante é você saber como reagir a isso. E nesse sentido, é a habilidade de escutativa, que a gente não trabalha hoje. É você saber fazer a pessoa se sentir escutada e redirecionar. Então, se faz algumas coisas para fazer a pessoa se sentir escutada, que a gente não é o enfoque hoje. E depois que ela se sentiu escutada, você fala, pois bem, então, eu só queria te passar essas informações, reafirmando a ideia de que o feedback são informações, a pessoa tem essas informações e ela pode utilizar ou não. Em alguns casos, é claro, ela não utilizar essas informações pode ter consequências
negativas na carreira dela, claro. Se você é um gestor e está falando algo essencial para a pessoa, mas ainda assim ela tem esse direito, né, de não fazer. Não cabe ao gestor, se ele quiser ser assertivo, ressaltar essas consequências. Olha, eu estou te dando essas informações, se você não quiser fazer, eu arranjo outra pessoa. Essa vai ser uma comunicação agressiva, porque houve ameaça, né? Mas não. É claro que essas consequências são possíveis, sim. Tentei melhorar. Meu terceiro feedback, disse Amarildo. Vou ler, então. Agradeço, viu, Amarildo, a sua participação novamente. Vou ler aqui. Olá, nome do colaborador. Gostaria de discutir a questão dos atrasos recentes. Pontualidade é fundamental para a nossa equipe e projetos. Vamos trabalhar juntos para garantir que possamos cumprir nossos horários e evitar quaisquer impactos negativos. Quais são as dificuldades que você está enfrentando e como podemos melhorar isso? Muito interessante esse final aqui de você tentando entender as dificuldades, né, da pessoa, e porque se você não sabe como melhorar, né, a situação, você buscar saber por meio da pessoa é muito, muito, muito interessante e muito assertivo. Amarildo, me diga o seguinte: eu tenho permissão para apontar no seu feedback algumas coisas que podem melhorar? Me avise, por favor. Sim. Sim. Então, vamos lá. Quando você coloca, gostaria de discutir a questão dos atrasos recentes, eu cortaria. Eu falaria logo do tema ao dar o feedback, ao expressar para a pessoa o problema, né? Então, eu notei, esse é o esqueleto, né? Eu notei que você atrasou tal, tal e tal dia, mas sendo bem específico. Se você sentir que não é adequado ficar citando os dias, você pode. Eu notei que você atrasou ontem. Às vezes, é melhor cortar, economizar na fala, no sentido de focar em um único comportamento da pessoa, ao invés de todo o histórico ou todo o contexto, porque, primeiro, o comportamento é indiscutível, ele é recente, você fala que notou, e você pode discutir sobre ele mesmo que ele tenha acontecido uma vez. Então, beleza, eu decidi dar o feedback depois de notar que a pessoa está atrasando várias vezes. Só que eu posso escolher um dia que ela atrasou para falar: olha, hoje eu notei que você atrasou. E aí você começa o feedback. E que poderia ser completado com isso que você falou. Então, eu notei que você atrasou, e isso é bem importante, né? Sendo mais sucinto, eu seria mais sucinto. Então, eu fiz com uma armadilha a sugestão que vocês se esforçassem bastante no feedback, porque, eu, sem a sua participação agora, marido, eu esqueci de falar isso. Eu agradeço muito. Para que vocês pudessem notar na prática o seguinte: esse esforço é melhor colocado se você tentar deixar a informação mais útil e não mais floreada, mais elaborada. Um feedback mais curto frequentemente é mais interessante que um feedback mais longo. Então, quando vocês pensarem que tem um feedback importante para dar, é que vocês querem se esforçar a esse feedback, tentem se esforçar em pensar se as informações estão claras, se elas estão específicas, se você está falando de comportamentos, se você está dando direcionamento para a pessoa, e não se você está motivando o seu feedback, que a pessoa entenda muito bem o porquê você está dando feedback, né? Então, quando o Amarildo comenta aqui, pontualidade é fundamental para a nossa equipe e projetos. Ele está justificando, penso eu, o porquê que ele está falando desse assunto que é a pontualidade. Só que ele usou uma frase que é óbvia. Então as pessoas geralmente se sentem avessas a isso, se sentem desconfortáveis com isso.
né? Então, você falou uma coisa que a outra pessoa acha óbvia, eu sei que pontualidade é importante. Então a pessoa, poxa, ele está falando comigo como se eu fosse, se eu não entendesse de nada. Eu sei que não é a intenção, porque a nossa intenção, na verdade, é trazer um feedback mais bem construído, que a pessoa entenda que a gente está em boas intenções, mas não é o que acontece. Pelo contrário. Então a ideia é ser sucinto e direto. Olha, eu notei esse atraso ontem. E eu queria ver se você está tendo alguma dificuldade, se você está enfrentando algum problema e como a gente pode melhorar isso, trazendo essa parte muito interessante que o Amarildo colocou no final do feedback dele. Obrigado, Amarildo, novamente. Júlio manda a seguinte mensagem. Com relação ao contexto da falta de clareza do superior hierárquico, eu coloquei inicialmente. O senhor não explicou de maneira clara o que deveria ser feito, por isso o trabalho não ficou agradável. Surgiram diversas dúvidas, mas o senhor não estava disponível. Como eu melhoraria? Excelente pergunta, então, Júlio. Olha só, a participação de vocês é realmente vital. Olha quantas coisas eu esqueci de comentar, porque conto com a participação de vocês. Então, agradeço a todos vocês. Vamos lá. Júlio, quando a gente fala as coisas, focando mais em. Aliás, eu não sei qual foi sua intenção na hora que estava escrevendo, tá? Provavelmente nem foi essa, mas a impressão que passa intuitivamente é que você está tentando atribuir a responsabilidade dos problemas a outra pessoa. Então, olha, está acontecendo problema porque você não está sendo claro. Pode ser verdade, tá? Isso pode ser 100% verdadeiro, mas não é muito útil de se fazer. As pessoas geralmente vão se sentir meio atacadas, vão ficar na defensiva. E se você está falando com superior hierárquico, isso é frequentemente mais intenso. Ele vai ser muito mais sensível, às vezes tem uma questão de ego envolvida. As pessoas realmente não gostam de entrar em contato com a vulnerabilidade delas. E o erro é uma vulnerabilidade. Quando você está apontando para alguém que ela errou, e aí é um superior hierárquico, alguém que por algum motivo, culturalmente, seria visto como uma pessoa superior e, portanto, invulnerável, que não é, sei lá, ele vai ficar muito mais provavelmente sensibilizado do que se você apontasse para um colega ou para um colaborador. Então, nesse exemplo, nesse contexto, é bem-vinda maior sensibilidade, é bem-vinda você tomar mais cuidado. E esse cuidado não através de um jeito carinhoso ou fofo, não é isso. É em você focar em gerar utilidade para outra pessoa, né? Então, você pode trazer a seguinte ideia. Para mim, fulano, né, no momento que já acordaram em conversar. Fulano, eu estou preocupado em não estar entregando bem isso aqui e isso aqui. Se você me passar com mais clareza que horas que eu tenho que fazer isso aqui e qual é esse primeiro passo e esse segundo passo, eu vou me esforçar com mais intensidade nessas tarefas. Eu acredito que eu posso trazer um resultado melhor. Então, eu jogo foco para mim. Tá? Responsabilidade minha. Eu estou pedindo a ajuda da pessoa. Então, é um artifício, né, de sensibilidade da situação. Você sabe que a pessoa pode ter um ego maior? Se joga para você. Então, eu vou trabalhar melhor se eu tiver essa e essa informação. E isso é importante para mim. Eu quero trabalhar melhor. Então, ao invés do foco ser no que a pessoa está fazendo, o que está faltando, o que a pessoa fez de errado, o foco está onde? No que você precisa e em como você teria isso atendido do seu superior hierárquico.
Amarildo, acredito que o senhor... Opa, pode me chamar de Saulo. Eu tô careca, mas ainda não tô recebendo esse título de senhor. Acredito, brincadeira, tá, Amarildo? Acredito que o senhor utiliza uma estratégia muito importante ao dar seus feedbacks para nós, agradecendo sempre. Achei muito legal, parabéns. Ah, sim, enquanto estou lendo, né, o ponto, né? É um feedback positivo. Você pegou, Amarildo. Estou tentando estimular o pessoal a conversar e estimular vocês a continuarem dando feedbacks positivos. Você me pegou aí, descobriu uma estratégia secreta. E realmente, como alguém que treina pessoas frequentemente, feedback positivo é a minha ferramenta de escolha inicial. Júlio, entendi, eu fiquei com muita dúvida em como dar um feedback para um superior. O senhor explicou muito bem, obrigado. Eu escolhi esse contexto, essa dúvida não é sua, Júlio, é da maioria das pessoas, né? Às vezes as pessoas encaram a opção ou de ficar calado ou de falar já na defensiva. E esse falar na defensiva pode causar o efeito que o seu feedback pareceu gerar, que é a sensação de que você está acusando a pessoa. Olha, eu estou falando isso aqui, mas é porque isso aí que você está fazendo está causando problema, tá? Então, eu tive que falar. Quando você pode focar em dar informações, né? Que a pessoa pode usar, podem ser úteis para a pessoa. Gente, hora das dúvidas finais, dos comentários finais. E vocês podem também, se caso não tenham dúvidas, ou podem acrescentar essas dúvidas. E aí agora eu estendo as dúvidas a qualquer comunicação, tá? Vocês podem perguntar sobre feedback positivo, sobre outras estratégias para ajudar no desempenho das pessoas da equipe. E aí eu peço que vocês também acrescentem, ou só falem, né, caso vocês não tenham dúvidas, do que vocês acharam interessante. Isso é um feedback para mim. Eu agradeceria muito se vocês comentarem o que chamou mais a atenção de vocês. Não existe no trabalho que a gente fez. Pode falar, João. Tudo bem? Saulo, então, quando acontece, por exemplo, a situação da gente precisar passar um feedback, o ideal mesmo seria já colocar a solução nesse problema que está acontecendo, ou então seria o mais legal possível ainda pensar, tipo, colaborativamente com a pessoa, qual a melhor resposta, ou isso poderia só atrapalhar e dificultar, não sei, a velocidade de um conserto no que está errado. Deu para entender mais ou menos qual que é a minha dúvida? Se o ideal seria, então, já trazer a resposta pronta, ou pensar colaborativamente com a pessoa, ou às vezes só deixar aberto para ela tentar entender qual é o melhor caminho. Os dois são muito adequados, né? Se você sabe qual a resposta pronta, ok, né? Então traga, recomendo fortemente. Se você não sabe, eu suspeito que aquela pessoa entende muito mais da atividade do que você, tente construir isso colaborativamente. Mas tente ver se isso fica claro. As pessoas precisam, para modificar um comportamento, de 3 coisas: motivação, saber exatamente como fazer o comportamento e prática. Então, se você não dá uma dessas coisas, ou não permite uma dessas coisas, ou não acontece uma dessas coisas, dificilmente o comportamento vai mudar. Então, a sua pergunta é interessante também, porque quando a gente não está tendo muito tempo, né, para sentar com o colaborador, com quem quer que seja, para decidir, vai ser difícil a gente
optar por essa opção. E aí a gente ou dá logo a resposta certa ou não dá o feedback. Não dá o feedback. Se você não sabe a resposta que você vai direcionar a pessoa, não sabe direcionar a pessoa, não dá o feedback. Né? Ou não vai ter tempo para construir. Gabriela, eu respondi sua pergunta, João? Respondeu sim, obrigado. Gabriela, acho que os exemplos práticos são muito úteis. Que bom que você gostou, Gabriela. Então, vou enriquecê-los. Camila, Saulo, em vários momentos já presenciei feedbacks negativos e constrangedores que eram específicos para uma pessoa, principalmente na empresa de telemarketing que eu trabalhava. Infelizmente, é uma realidade até hoje e os líderes não mudam. Sim, é realmente difícil que as pessoas entendam que elas podem mudar o comportamento delas e que o comportamento delas não precisa ser um efeito automático de uma justificativa. Ah, não, se a pessoa errou, então tem justificativa para falar alguma coisa, né? Aquela mentalidade da punição que a gente comentou, ou da superioridade. E, de forma geral, as pessoas têm pouco conhecimento de psicologia, de comunicação, de como lidar com as próprias emoções, com os próprios pensamentos. A gente não aprende isso em lugar nenhum, até em parte porque a psicologia é uma ciência muito recente e com um objeto de estudo muito complexo. Então, realmente, a psicologia já tem muitas ferramentas, mas ferramentas muito recentes e que são complexas. Eu acredito que daqui 100 anos a gente vai olhar para trás e vai falar, caramba, tinha formas muito mais interessantes de ensinar as pessoas a se comunicarem, a lidarem com as emoções que hoje a gente sabe. Então, realmente é uma questão difícil de mudar e de fazer com que esses aprendizados permeiem a sociedade. Tal grau de complexidade, de dificuldade e também pelas crenças que as pessoas já têm a respeito do próprio comportamento e das emoções. Ian, se o feedback for mal conduzido, não fica claro as intenções. Isso pode virar manipulação das relações de trabalho? Ian, você tem microfone? Que eu confesso que eu não entendi e queria conversar com você, porque me parece muito interessante a sua dúvida. Oi, Ian, eu não consigo muito bem explicar, é porque quando eu falo assim das manipulação das relações, é quando a organização ela do que tende a pisar no funcionário para não tô sabendo atingir os objetivos de qualquer jeito, né? de qualquer jeito. E assim, quando eu estou dando treinamento, né, nas organizações, Ian, e aí você me disse se isso responde a sua pergunta. O que a gente tenta focar é no dinheiro, né? O que é isso que vai interessar aos gestores da organização, na maioria das vezes. Eles podem ter, com muita frequência tem, um discurso bastante humanista, mas se o dinheiro pega, geralmente as pessoas vão pelo dinheiro. E eu gosto de ressaltar que um funcionário que trabalha em uma equipe com bom funcionamento, com a comunicação saudável, frequentemente é mais produtivo, né? Hoje, adoecimento por saúde mental já é a terceira maior causa de afastamento no trabalho. E provavelmente, em breve vai ser a segunda, né? Talvez algum dia até a primeira. E a qualidade dos relacionamentos, inclusive a qualidade dos gestores para com os seus colaboradores, é uma grande influência
a saúde mental das pessoas. Quando eu atendo as pessoas com burnout, ou então entrando numa crise depressiva, ou com algum quadro de ansiedade muito grave, e que iniciou no trabalho, é muito, mas muito frequente que esteja com algum problema de comunicação naquela equipe. Muito frequente. Porque isso desgasta demais, nada impacta mais a nossa vida do que a qualidade das nossas relações, inclusive as relações profissionais. Nada impacta mais, nada, nada. Nem a sua alimentação, nem se você faz exercício físico, nada. É impressionante. Então eu tento apelar para esse sentido. Que se você conseguir se comunicar de forma mais assertiva, respeitando os direitos dos funcionários, dos colaboradores, da equipe, dos colegas, você aumenta muito a chance de sustentabilidade na organização. É claro que para trabalhos em que o indivíduo pode ou até é desejável, se você pensar apenas no critério financeiro, que ele seja substituído numa organização em um cenário assim, em um estilo de fábrica bem fordista mesmo, aí realmente esse argumento cai muito, né? Porque aí a pessoa não vai se importar tanto com a troca, né? Mas geralmente se importa com os custos de aquisição de novo funcionário, de demissão, de perda de funcionário, custo de treinamento, são importantes. Então eu tento apelar para esse sentido, mas realmente é uma intuição muito natural não focar no aspecto do respeito, da, do bom funcionamento, da saúde mental das pessoas envolvidas na empresa. Eu respondi sua pergunta, Ian? Não sei se eu respondi. Sim, obrigado. Tá, você falou um pouco de manipulação, realmente a postura agressiva é a comunicativa, e a postura agressiva é aquela que você foca no resultado imediato. Você quer que a pessoa faça o que você quer na hora que você quer, ela que funciona para isso, e ela funciona com manipulação, com ameaça, com imposição, né? E geralmente não é sustentável, mas é a mais usada sim, porque as pessoas podem. Quando você é o superior hierárquico, você frequentemente é endossado que você pode fazer isso. Então, as pessoas fazem, elas sentem no direito de fazer e fazem, e dá certo a curto prazo, o que reforça, né, a ideia. Amarildo, quero agradecer pela orientação sobre os diferentes modelos de feedback. Foi muito útil para aprimorar minha comunicação e interações. Fico muito feliz, Amarildo. Isso realmente é significativo para mim. A Camila concordou, verdade. E a Marildo acrescenta: quero expressar minha gratidão. Não, eu estou repetindo? Não, é outra mensagem. Quero expressar minha gratidão pelo seu suporte e orientação na compreensão dos modelos de feedback. Isso teve um impacto positivo, significativo, na minha comunicação e no meu desenvolvimento pessoal. Serei um líder mais assertivo, com certeza. Amarildo, pratique. Essa é a minha recomendação para você. Pratique. Faça hoje algum feedback com alguém que você gosta na sua vida pessoal. Tente ser direto, respeitoso, compre o desconforto envolvido, sendo bem natural, falando como se pedisse, eu gosto sempre de trazer esse exemplo, como se pedisse para a pessoa segurar sua carteira. Segura aqui para mim. Eu não gostei disso aqui, faz isso aqui nesse tipo de situação. Então, naturalidade, os feedbacks fazem parte de uma boa relação, de um bom relacionamento. Não existe um relacionamento construtivo sem feedbacks. Pode ser feedbacks positivos, se você é brilhante em feedbacks positivos e em outras estratégias, você não vai precisar tanto dos feedbacks negativos, mas os feedbacks negativos, geralmente, para a maioria dos mortais, são essenciais. Alguém quer falar mais alguma coisa? São muito bem-vindos. Bem, eu agradeço os feedbacks positivos de vocês.
Tem alguém da organização aqui agora? Eu. Maria, João. Me ajuda, então. Vocês têm alguma proposta para finalizar específica? Alguma coisa que vocês querem me perguntar ou perguntar ao pessoal? Não, na verdade, não tenho nenhuma pergunta. Tá bom. Bem, eu queria dizer a todos que podem ter meu contato no site assertividade.com. Então, a gente falou de feedback hoje, mas assertividade engloba vários outros comportamentos. Não basta pesquisarem assertividade.com que vocês vão me encontrar, ou no Instagram, Vida Assertiva, embora eu abandonei o Instagram, faz muito mal para a cabeça. E eu, como psicólogo, realmente não consegui suportar essa hipocrisia. Eu não estou dizendo que vocês têm que sair, mas para mim já deu. Então, Instagram Vida Assertiva para me mandarem uma mensagem que eu vou demorar alguns dias para responder, ou se quiserem no WhatsApp ou outras informações, assertividade.com. Maria, eu agradeço. Quer finalizar? Sim, por favor. Bom, então assim nós finalizamos o workshop e agradecemos ao ministrante Saulo Maciel Oliveira pela participação na 11ª CADM. Nós informamos que as declarações serão enviadas por e-mail e também estarão disponíveis nos seus ingressos do Simpla em até 48 horas para aqueles que permaneceram pelo menos 75% do tempo online no workshop. Também lembramos que mais tarde teremos mais eventos da CADM. E relembrando, pessoal, participem da nossa campanha de solidariedade com doações de roupas desculpa, e alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues para a comissão organizadora no Auditório Verde da Face ou nos nossos pontos de coleta. Nós agradecemos também aos nossos patrocinadores, Fazenda e Mercado Malunga, Dex Company, Cari Alimentos, Eventos, Locações, Mobiliário para Eventos e Patrícia Aguiar Fotografias. Parabéns ao ministrante, Saulo, e uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, gente. Um grande abraço.